Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 10, nesta terça-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Voltamos ao tempo comum, depois do tempo pascal, encerrando com a solenidade de Pentecostes, e hoje nós estamos aqui no Sermão da Montanha, no coração do Sermão da Montanha. Jesus, então, está dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele diz isso de uma maneira bem direta, né? Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que nós vamos salgar? Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que eu e você, nós somos chamados por Ele a dar sabor nesse mundo insosso. E, diga-se de passagem, vivemos num mundo, atualmente, num mundo insosso mesmo. Num mundo insosso. Num mundo aonde não tem mais sabor. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Ora, o sal, ele é algo que precisa ser colocado na medida certa. A medida certa. Se você botar de menos, fica ruim. Se botar de mais, fica também ruim. Então nós somos chamados a ser a justa medida. E não existe outra justa medida que senão a medida de ser de Deus. A medida de Deus. Esta é a justa medida que o Senhor me chama, que o Senhor te chama a sermos neste mundo. Nós, então, leigos, nós que não somos clero, não pertencemos à hierarquia, nós então somos chamados de maneira especialíssima a sermos uma presença de Deus no meio do mundo, no trabalho, na sociedade, na cultura, em todos os lugares aonde o clero não consegue chegar. Nós leigos, nós temos que ser lá, neste lugar, presença de Deus. Presença de Deus. E como é bonito, irmãos, como é maravilhoso quando nós convivemos com pessoas de Deus. Quando nós convivemos com pessoas que são aquelas pessoas que salgam o lugar na medida certa. Mas como é ruim quando nós convivemos com pessoas que são verdadeiras tragédias, no meio do povo. Existem pessoas que elas vivem essa palavra e onde elas chegam, a presença de Deus chega também. É aquilo que São Francisco diz: onde houver ódio, que eu leve a paz, onde houver guerra, onde houver falta de amor, que eu leve amor. É a gente ser a presença de Deus no meio desse mundo. É a gente saber levar a presença de Deus. Agora, é evidente, ninguém dá aquilo que não tem. Para a gente ser sal e luz, nós precisamos fazer a experiência com Jesus. Somente uma experiência com Jesus vai fazer com que a gente seja sal e luz nesse mundo de hoje. Somente essa experiência com Jesus vai nos fazer de fato ser sal e luz. Porque, volto a dizer, ninguém pode dar aquilo que não tem. Pedro estava subindo o templo chamado Formosa
e tinha um aleijado na porta daquele templo. Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, fica de pé e anda. Ora, Pedro não tinha ouro e prata, mas Pedro tinha Jesus. Pedro tinha a presença de Jesus. Pedro era íntimo de Jesus. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aqueles aleijado, ele levantou. Quão bonito também seria nós dizermos isso. Olha, eu não posso te ajudar com isso ou com aquilo, eu não consigo te ajudar com isso. Mas o que eu tenho, esse Jesus que eu tenho, eu divido, eu te dou. Eu te dou, é de graça. Eu recebi de graça eu quero te dar. Dar a presença de Deus, trazer a presença de Deus. Então, volto a dizer, existem pessoas que realmente são sinais de Deus na nossa vida. E aqui eu quero fazer um aspas dentro dessa meditação, te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Aquilo que está no livro do Eclesiástico. Ande na presença daqueles que proclamam a glória de Deus. Anda na companhia do povo santo. Porque se é bem verdade que existem pessoas que têm a capacidade de fazer a nossa vida levantar, existem pessoas que têm a capacidade de destruir as nossas vidas. Quantos irmãos são verdadeiros infernos na vida de outros, com inveja, com calúnia, com ganância, né? Querer ter o que o outro tem, isso não é inveja. Inveja é ficar triste com a alegria do outro, com a conquista do outro. Isso é inveja. E isso existe muito no nosso tempo. Amizades interesseiras, né? Aquele amigo que só te procura quando precisa de algo de você. Essa é uma amizade interesseira. Aquele amigo que é incapaz de ligar e dizer: como que você está? Como que está a sua família? Você está precisando de mim? Está precisando conversar? Esse é amigo de verdade. Agora, aquele amigo que só, quando você recebe uma mensagem dele ou um telefonema, é sempre para poder você servir ele em alguma coisa, me desculpa, mas isso não é amigo. Isso é um interesseiro que está ali somente para usurpar da nossa vida, né? Então, nós somos chamados a ser sal e luz. Jesus diz: não se acende uma lâmpada para colocar ela debaixo de uma mesa. Não, ela é para colocar num candeeiro. Candeeiro é um lugar que, se você se expõe à luz para que ela possa clarear, né? E aqui não tem orgulho nem vaidade espiritual de modo algum, mas a luz de Cristo, ela precisa chegar aos corações. A verdade de Cristo. Quantas pessoas estão vivendo nas trevas e no erro? Quantas pessoas? E ser sal e ser luz, muitas vezes, é ter a coragem de falar a verdade para o nosso amigo, de falar a verdade para a nossa amiga, de falar a verdade de Cristo. Olha, eu te amo, você é meu amigo, mas me desculpa, esse modo de pensar é errado, é contrário ao Evangelho. Esse modo de viver, isso que você está fazendo, fere o coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro amigo é aquele que não só dá tapinha nas nossas costas, mas é aquele que muitas vezes ele tem a coragem de nos exortar, sabendo que ele pode perder a nossa amizade, mas por causa do bem da nossa alma, ele tem a coragem de nos exortar e dizer: olha, esse caminho que você está indo te leva para o precipício. Esse é amigo de verdade. Agora, aquele que bate palma para tudo que você faz, né? Esse não é amigo, me desculpa, né? Mas esse não está vivendo a palavra de ser sal e luz. Não. Há interesse. Quando a gente não tem a coragem de dizer a verdade para o nosso amigo, é porque ele não é nosso amigo de verdade. Porque o amigo de verdade, ele tem a coragem de ser sal e de ser luz, de ser presença de Deus, né? De ser aquele que zela pelo bem mais precioso, que é o bem da nossa alma. Esse aí é amigo de verdade. Então hoje, meus amados, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de primeiro nós nos encontrarmos com nós mesmos, nos encontrarmos com Jesus,
para que a gente possa levar Jesus aos outros. E assim, sendo sal e luz, nós cumprimos a vontade do Senhor, que diz: vós sois o sal da terra. E Jesus não quer dizer, ele jamais quer dizer, você é um sal que perdeu o sabor, não serve para mais nada. Deus nos livre disso, que a gente passe essa vida aqui com uma vida inútil. Não, que a gente seja sal e que a gente seja luz e que a gente possa continuar salgando e levando a presença de Deus à vida de muitas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.